Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em review junto com um tutorial de diversos tipos de jogos. No review de hoje eu trago o Drynos, que é para aqueles que curtem jogos de nave do subgênero Bullet Hell. Eu fiz o review dele no Shin Reviews, o link está na descrição. O jogo foi produzido para Team Ladybug e também produziu os jogos Shin Megami Tensei Secret Prologue e o Lodoss War, Delta in Wonderland, enquanto a publicação ficou a cargo da Playism, que também publicou os jogos Momodora, River Under the Moonlight e Ice Bridge. O review desses três últimos jogos você encontra aqui no canal. O lançamento dele foi em março de 2022, até o momento desse review, somente para o PC na plataforma da Steam. Mas sem mais delongas, vamos pilotar uma nave espacial e enfrentar mais um Império Galáctico? O Império Carl está expandindo suas forças pela galáxia, conquistando vários planetas nessa empreitada, até que o protótipo da nova nave deles é roubado. Nele controlamos Iria, e junto com Genry, um humanoide que veio do futuro, participa da rebelião contra o Império e começa a atacar os pontos fracos dele para impedir a conquista total deles. A história inicial é bem simples e direta, do que sempre vemos nos jogos do gênero, mas mesmo que não seja tão profunda, ela tem um desenvolvimento bem interessante para aqueles que curtem ficção científica, mas não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, mas realmente vale a pena. Esse é um champ do subgênero Bullet Hell, onde em diversos pontos do jogo temos a tela coberta por tiros, precisando de bastante habilidade para desviá-los, mas pelo menos o jogo tem níveis de dificuldades diferentes para os jogadores de diversos níveis de habilidade que possam curtir ele. Enquanto a base dele segue o mesmo padrão dos jogos do gênero, atirando nos inimigos e desviando de tiros e obstáculos, eles trazem alguns diferenciais que chamam bastante atenção. O primeiro é a possibilidade de utilizar um escudo protetor para absorver a maioria dos tiros disparados contra você, convertendo eles em energia e usando eles como um contra-ataque. Isso é uma das mecânicas essenciais do jogo. Outro detalhe é que, diferente dos jogos do gênero, aqui podemos entrar no menu no meio da partida e comprar melhorias para a nave, além de poder customizá-las conforme desejamos a qualquer momento. O que abre um leque enorme de possibilidades e estratégias, podendo adaptar para os diversos estilos de jogadores. Isso reflete diretamente como você aproveita o jogo, já que temos uma variedade bem grande de tiros, suportes especiais para a nave, que lembra mais um jogo de RPG nesse ponto. Pode parecer que é algo difícil de se adaptar, mas é bem simples e direto, assim até os novatos do gênero conseguem aproveitar o jogo. E claro, as batalhas contra os sites são sempre bem desafiadoras e com várias alterações durante o combate, precisando adaptar bem a estratégia conforme avançar neles. Por último, também é possível retornar os estágios finalizados para acumular mais pontos e conseguir novas melhorias da nave. A arte segue o padrão que vemos nos jogos da Team Ladybug, com artes em pixel muito bem feitas e variadas, além de alguns pontos onde temos gráficos em 3D que entram bem no meio da jogatina sem ficar destoados do resto do jogo. Ele também tem uma boa variedade de inimigos, cenários e efeitos especiais durante toda a campanha, o que vai agradar bastante os amantes de estilos de arte. As músicas foram compostas pelo grupo Pepsoft, que também trabalhou no Lodoss War e no Toho Luna Night, trazendo músicas de estilo eletrônico durante toda a campanha, com uma boa variação entre cada um dos estágios. As músicas dos chefes também agradam bastante, são bem agitadas para o combate, embalando bem os momentos dessa campanha. Não temos dublagem do jogo, não afeta nada a diversão, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Assim que você finaliza a primeira sequência de estágios do jogo, ele te manda diretamente para uma nova sequência dos estágios bases, com uma dificuldade maior, mas também libera novas melhorias para a nave. Não vou entrar em muitos detalhes dessa parte, pois faz parte da história, e realmente temos uma história interessante nesse jogo. E depois que finalizamos tudo, libera o modo card, que funciona como os jogos normais do gênero, sem saves ou retorno para os estágios anteriores, como também libera um novo nível de dificuldade para aqueles que realmente gostam de desafios,
já que a nave explode com apenas um acerto. Apesar de ser um bullet hell, o sistema de defesa do jogo facilita bastante a jogatina, mesmo para aqueles que não estão acostumados com o gênero, como também na lista de conquista dele, além de não ser muito grande e não ter nada absurdo, só precisando rejogar para fazer um grid. Entre os mais trabalhosos temos comprar todas as melhorias da nave, encontrar todas as gravações escondidas e finalizar no modo Déjà Vu. Em resumo, já nos traz um bullet hell com elementos de RPG e bastante customização da nave, permitindo adaptar a jogatina para o estilo do jogador, enquanto traz artes e músicas muito boas e diversos modos para agradar os diversos tipos de jogadores. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!